Ok, muito bom dia. Vamos orar para iniciarmos. Ok, vamos orar. Sejam muito bem-vindos nessa manhã de domingo. E, pela graça de Deus, vamos ter um tempo joia. Vamos orar. Precioso Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por esse dia. Em nome de Jesus, obrigado por sua graça, por suas misericórdias, pelo seu amor incondicional. Obrigado, Senhor, porque tua palavra nos direciona no caminho que devemos andar. Nós descansamos inteiramente na sua graça, na certeza de que o Senhor está cuidando de cada um de nós neste momento, nos orientando por meio do Espírito Santo. Que o Senhor unge nossas mentes, unge nossos corações, para que tudo que passamos seja para a glória do nome do nosso Deus. Ó Deus de Abraão, Isaac, Jacó, Deus de Daniel, Deus de Jó, de Noé, nosso Deus, nosso Pai, que nos amou, que deu o seu Filho unigênito para morrer a nossa morte. E nós somos tão gratos, Senhor, porque nós fomos aceitos na sua família. Te agradecemos pela obra consumada. Espírito Santo, unge nossos corações, unge a sua palavra. Fala conosco nessa manhã, Senhor, por favor. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. 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 Bom dia. Nós vamos louvar o Senhor com um cântico, amém? Então, Senhor Jesus. Mil vezes santo, né? Senhor Jesus, grande é o teu amor. Lá na cruz morreu por mim, tão pobre pecador. Graças te dou pelo preço que pagou. O seu sangue derramou. És meu Salvador. Santo, mil vezes santo, Santo dos santos, é o meu Senhor, Senhor Jesus, grande é o teu amor. Lá na cruz morreu por mim, tão pobre pecador. Graças te dou pelo preço que pagou. O seu sangue derramou. És meu Salvador, Santo, mil vezes santo, Santo dos santos, é o meu Senhor. Graças te dou pelo preço que pagou. O seu sangue derramou. És meu Salvador. Santo, mil vezes santo, Santo dos santos, é o meu Senhor,
santo, 1000 vezes santo, santo do santo, é o meu Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Amém. Muito bom dia. Se você pode, abre sua Bíblia comigo nesta manhã em Colossenses capítulo 2. Colossenses capítulo 2. Colossenses capítulo 2. E vamos orar. Precioso Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por esse dia. Em nome de Jesus, obrigado por sua graça, que é melhor do que a nossa própria vida. Te amamos, te adoramos. Espírito Santo, unge nossos corações, unge a sua palavra, Senhor. Fale conosco nessa manhã. Em nome de Jesus. Toda honra e glória e louvor seja dada a Ti, ó Pai. Por favor, nos dê direção, nos orienta no caminho que devemos andar, nos dê convicções na sua palavra e que possamos ver, ó Pai, a graça, as misericórdias que renovam cada manhã em nossas vidas, a sua palavra sendo operante em cada detalhe da nossa semana. Espírito Santo, unge nossos corações, fale conosco nessa manhã. Por favor, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Colossenses capítulo 2, versículo 4 a 7, Paulo fala o seguinte: assim digo, para que ninguém vos engane com raciocínios falazes, pois embora ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, alegrando-me e verificando a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Ora, como recebeste Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Nele edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graça. Uau! Fantástica a palavra de Deus nessa manhã, nas nossas vidas. Aqui Paulo, ele instrui a igreja em Colossenses, em Colossos. Ele fala para a igreja, primeiro, ter o cuidado, né, com raciocínios falazes. O primeiro ponto dele aqui, no versículo 4, né, que ninguém vos engane, né, que ninguém vos engane com raciocínios falazes. Esses raciocínios falazes falam sobre meias verdades, que não têm fundamento, com o propósito de trazer engano. Então, para falar, cuidado com essas palavras, com essas pessoas que vêm, né, falando palavras com raciocínios falazes, com o intuito de enganar. Não seja, em outras palavras, não sejam enganados. Né? Ele está falando número 1 aqui. Né? Tende cuidado. Mas, ao mesmo tempo, Paulo elogia a boa ordem e a firmeza da fé dos irmãos deste local. Nos nossos dias, corremos sério perigo de sermos enganados com raciocínios falazes. Né? Raciocínios falazes de pessoas que manipulam a verdade com o intuito de fazer com que você e eu vivamos as suas convicções e não as convicções que são geradas pela palavra de Deus. Então, Paulo está falando, ó, cuidado com meias verdades, cuidado com raciocínios falazes, né? Cuidado para não ser manipulado, para viver as convicções de outras pessoas. Precisamos ter esse cuidado e deixar sempre a palavra de Deus nos direcionar, gerando convicções em nossos corações, convicções que nós podemos andar de cabeça erguida no meio de tantas situações das quais nós estamos sujeitos a viver.
precisamos exercer a nossa fé, na qual estamos firmados com Cristo Jesus. Paulo fala, olha, alegrando-me e verificando a vossa ordem e a firmeza da vossa fé. Ser convictos, uma fé alimentada, alicerçada com a palavra de Deus em Cristo Jesus. Ora, como recebeste a Cristo, assim andai nele. Nós somos chamados a andar em novidade de vida. Romanos 6,4 fala para nós andarmos em novidade de vida, uma vida nova, de qualidade diferente da vida que nós andávamos anteriormente. Anteriormente, nós éramos naturais e carnais. Mas agora nós somos homens e mulheres espirituais. Nós temos as boas novas de Jesus Cristo. Nós nascemos de novo. E aí Paulo fala o seguinte, nele fostes radicados. Radicados, fala, o significado fala de enraizados. Enraizados. Firmados. Bem fixos. Firme. Nós temos raízes profundas, sólidas em Jesus Cristo. Em Jesus Cristo. Nele foste radicados, edificados. Nós fomos erguidos como um edifício espiritual. Nós somos erguidos, nós somos pedras conectadas umas às outras, e Jesus é a pedra angular que nos sustenta. 1 Pedro capítulo 2. Somos edificados, casa espiritual, fomos erguidos, levantados por Deus. Fomos confirmados, edificados e confirmados. Confirmados fala de que nós fomos aprovados, aceitos na fé. Nós antes estávamos mortos em nossos delitos e pecados, Efésios capítulo 2, versículo 1 a 4. Nós estávamos separados de Deus, sem Deus e sem esperança no mundo, Efésios 2:12. Mas Deus nos amou e nos deu um novo começo, uma nova vida, nos colocou em uma nova família, nos deu o privilégio de sermos parte do corpo de Cristo. Nós fomos justificados, redimidos, regenerados, lavados pelo sangue de Jesus, fomos declarados justos, novas criaturas, filhos de Deus. Nós fomos aceitos por Deus, por Deus. Isso é algo maravilhoso. Fomos confirmados, aceitos, aprovados na fé. Tal como fostes instruído, crescendo em ações de graça. Olha, assim como recebeste a Cristo, andai nele, andai nele, andai nele. É importante que o nosso caminhar seja de fé em fé. A mesma fé que a palavra de Deus produziu em nossos corações quando nós recebemos a Cristo Jesus como Salvador. A mesma fé. Nós ouvimos a palavra de Deus, ela chegou em nossos corações, gerou fé, nós confessamos a Cristo como Salvador e nós nascemos de novo. Essa mesma fé, nós somos chamados a andar no dia a dia com Ele. Às vezes, esquecemos este caminho de andar em novidade de vida, o caminhar com Deus, na presença de Deus. E muitos de nós estamos tentando produzir algo para ser aceitos por Deus. Quando nós na verdade, nós já fomos aceitos. Nós já fomos aprovados, aceitos na fé. Como Paulo disse. O fato é que já fomos aceitos por Ele. Talvez nós estejamos sentindo nessa manhã a pior pessoa da face da terra, não sabemos o que fazer, não temos, direção no nosso dia a dia. Porém, nós precisamos entender que nós já fomos aceitos da graça de Deus, na família de Deus. Nós fomos aceitos pelo Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Nós já fomos aceitos, como está escrito no versículo 7, aqui de Colossenses, no versículo, nele radicados, edificados, confirmados na fé, na fé, confirmados 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 na fé
na fé, radicados nele. Radicado significa enraizado. Isso expressa a nossa posição hoje em Cristo Jesus. Estamos enraizados na graça, estamos enraizados em Cristo Jesus, enraizados nas promessas, enraizados na graça, enraizados nas misericórdias que renova cada manhã. Estamos enraizados no fundamento que é Jesus Cristo, a pedra angular, na qual nós somos parte desse edifício que está sendo levantado, um edifício espiritual. Na manhã deste domingo, nós precisamos entender esse fato. Em Mateus capítulo 7, Mateus capítulo 7, 24 a 29 está escrito: todo aquele, Mateus 7, 24 a 29. Achou aí? Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque foi edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem sensato que edificou a sua casa sobre a areia, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Quando Jesus acabou de proferir essas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava com quem tem autoridade e não como os escribas. Olha só, o Senhor Jesus falou da importância de receber a palavra de Deus e colocá-la em prática, executá-la. Ou seja, exercer a fé de dia após dia. Sabe, aquele que pratica a palavra, que ouve a palavra de Deus, e é tão importante para nós, porque Tessalônica, os irmãos de Tessalônica deram as boas-vindas à palavra de Deus. Não como palavras de homens, mas como de fato é a palavra de Deus. Em 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 13, eles deram boas-vindas. É uma motivação para nós hoje, que vivemos hoje, dia 26 de janeiro de 2025, dar as boas-vindas à palavra de Deus. Deixar a palavra de Deus gerar convicções em nossos corações. E quando isso acontece, nós somos como alguém que edificou sua casa em uma rocha, e veio chuva, vento, e não foi abalada. Outro edificou sua casa sobre a areia, e o vento e a chuva derrubou a casa. Esse foi considerado insensato. Isso nos ensina exatamente a palavra enraizada nos nossos corações. Nós estamos enraizados, firmes sobre a rocha, sobre o alicerce que é Jesus Cristo, o nosso fundamento. Pode vir chuva, pode vir vento, pode vir furacões, todo tipo de tribulações. Se estamos exercendo a nossa fé, a mesma que nascemos de novo, não vamos ser abalados, como está escrito em Colossenses capítulo 2, versículo 7. Está escrito que nós fomos edificados, erguidos, levantados e confirmados na fé. Confirmados na fé. Aprovados, aceitos na fé. Por isso, é tão importante nossa vida de devocional, ter um dia a dia, que nós abrimos a palavra de Deus, ter um tempo, pessoalmente, na presença de Deus, com a palavra de Deus aberta. A palavra de Deus vai e sempre irá comunicar seus pensamentos em nossos corações, gerando convicções, gerando fé, para que não sejamos insensatos, que não vivamos nas convicções de outros,
mas nossas próprias convicções, que nós possamos ser firmes em ouvir a palavra de Deus, que nós fomos confirmados, aceitos. Isso significa que fomos estabelecidos, fixados, firmados na fé. Por isso é tão importante esse tempo de devocional, o tempo que a palavra de Deus chega aos nossos corações. Deus está falando o tempo todo. Nós precisamos ter um ouvido simpático para ouvir o Espírito Santo, para ouvir a palavra de Deus. E é ela que vai gerar convicções e no nosso dia a dia, para vivermos de fé em fé. E assim não estaremos vivendo pelas opiniões de homens, com raciocínios falazes, ou seja, raciocínios que trazem engano, que manipula a verdade, usa a meia-verdade com o intuito de enganar. E isso está acontecendo muito na igreja de Jesus Cristo, nesse tempo de Laodiceia. Né? Meia-verdade como uma verdade completa. Meia-verdades que não se sustenta, não tem fundamento. Para satisfazer a minha carne, para satisfazer o que eu estou pensando, querendo, uso palavras falazes, raciocínios falazes, com esse intuito. E aí nós precisamos ter cuidado, porque o que realmente Deus quer de nós, que fomos lavados, redimidos, regenerados, justificados, declarados justos, com um futuro garantido, firmados na promessa, firmados na palavra, fixados nas misericórdias, na graça do nosso Deus. O que realmente Deus quer das nossas vidas neste momento? Né? Nós precisamos ir na fonte. E onde é a fonte? A palavra de Deus. Meia desgastada, meia comida, mas são os pensamentos do nosso Deus. E gera convicções em nossos corações. A palavra de Deus nos dá a estrutura para andarmos de fé em fé. E assim nós prevalecemos contra este mundo tenebroso que está o tempo todo tentando nos seduzir com raciocínios falazes, com pensamentos sem fundamento, para nos desviar da fé. Olha, nós vivemos uma batalha espiritual. Todo dia em nossas vidas. Por exemplo, eu posso falar nessa noite, por exemplo, nós tivemos um grande conflito, uma guerra espiritual nessa noite. Mas nós sabemos o que nós fazemos? Joelho no chão, orando, sem cessar. E como nós prevalecemos nas batalhas? Nós invocando aquele que envia seus anjos para batalhar as nossas batalhas. Porque nós somos homens e mulheres de fé espirituais. Vivemos pela palavra de Deus. Então, por isso é importante nós entrarmos na presença de Deus e estar nessa batalha de cabeça erguida, a batalha espiritual. Porque Deus, Ele está batalhando as batalhas. E tem muitas batalhas em nossas vidas que parecem perdidas. Mas, se nós invocamos o Senhor e descansamos nele, sabendo que nós somos aceitos, firmados, fixados nas promessas do nosso Deus, prevaleceremos. Porque o mundo jaz no maligno. E o que vence o mundo... 1 João 5,4. O que está escrito em 1 João 5,4? O que é que vence o mundo? A nossa fé. A nossa fé. Ele nos aceitou em Cristo Jesus, nos firmando, enraizando, edificando e confirmando-nos na fé. Que este dia sejamos práticos, exercendo a fé em cada detalhe das nossas vidas. Assim veremos as maravilhas da graça de Deus no nosso dia a dia. Porque nós não merecemos, mas Ele nos fixou na graça. Ele nos colocou no corpo de Cristo. Nós não merecemos, mas Ele nos ama como nós estamos hoje e agora. Nós não merecemos, mas Ele nos deu
vida eterna, garantia de vida eterna, e nos deu a sua palavra como manual para que possamos viver dia a dia neste mundo tenebroso. Estamos enraizados na palavra de Deus, ou seja, com raízes profundas, sólidas, fixados na palavra de Deus, enraizados na doutrina. Olha, em Mateus 7:28, eles se maravilhavam com a doutrina de Jesus, porque, sabe, não era como os escribas, mas sim, ele ensinava, Jesus estava com autoridade. Autoridade, eles maravilharam da sua doutrina. E nós somos fixados, enraizados na sã doutrina. Nós somos fixados, enraizados na esperança, na confiança, na certeza de que Deus está cuidando de nós, de cada um de nós, nesse exato momento das nossas vidas. Em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15, Paulo diz: procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que não tem de que se envergonhar, mas que maneja bem a palavra. Procura apresentar. Isto nos leva de novo a Romanos 6:4, a andar em novidade de vida, apresentando-nos diante de Deus como obreiros aprovados. Porque nós já fomos aprovados, aceitos, confirmados, é a palavra que Paulo usou em Colossenses, que significa aprovados e aceitos por Deus, por meio da obra consumada por Jesus Cristo no Calvário. Nós não merecemos, mas Deus nos deu raízes sólidas na obra consumada do Calvário. Raízes sólidas que não se abalam nas turbulências do dia a dia. Estamos firmados na graça de Deus. Por isso devemos apresentar-nos como obreiros aprovados. Em 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 3, fala para nós ficarmos firmes na fé. Firmes na fé. Em Hebreus 10, 23, firmes na confissão da esperança. Em 1 Coríntios 15, 58, firmes e constantes na obra do Senhor. Porque nós fomos enraizados em Cristo Jesus. E firmados na fé. Firmados na fé. Fixados. Firmes. Radicado. Colossenses fala radicado, que significa enraizado, firmados, bem fixos, com raízes profundas em Cristo Jesus. Quando Jesus terminou de proferir essas palavras em Mateus 7:28, a multidão estava maravilhada com a sua doutrina. E nós nos maravilhamos também com a palavra de Deus no dia de hoje, porque nós fomos radicados, enraizados, firmados nas promessas, firmados na esperança, na confiança, firmados na graça de Deus. E nós precisamos entender isso, quem nós somos e para onde Deus está nos direcionando no dia que se chama hoje, para que possamos desfrutar da boa, perfeita e agradável vontade de Deus para as nossas vidas. E nós não vamos entender a boa e agradável e perfeita vontade de Deus em nossas vidas fora da palavra de Deus. Não vamos entender. É a palavra de Deus que nos dá convicções para que não sejamos manipulados com meias verdades, com palavras, com raciocínios falazes que geram engano, mas sim com a certeza de que Deus nos chamou para viver de fé em fé. De fé em fé. Uma fé sólida, alimentada com a palavra de Deus. E quando nós entendemos isso, que nós somos, se nós estamos enraizados, com raízes profundas, nós fomos levantados, somos parte desse edifício espiritual, estamos fixados na graça do nosso Deus. Nós não merecemos, mas estamos aí disponíveis para que Deus nos oriente o que fazer no dia que se chama hoje. Deus é glorificado em nossas vidas. Deus é glorificado. Porque nós estávamos sem Deus e sem esperança, nós estávamos
mortos em nossos delitos e pecados, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do seu grande amor com que nos amou, ele nos deu vida, estando nós mortos. Pela graça, nós fomos salvos. Pela graça, nós podemos andar em novidade de vida. Pela graça, nós podemos deleitar nos pensamentos de Deus, que formam a sã doutrina, que nos faz mover pela fé, de fé em fé. E assim, nós agradamos a nosso Deus. Deus está fazendo algo em nossas vidas, na nossa vida particular, nesse momento. Nós não entendemos muitas das coisas que estão acontecendo nesse momento, mas Deus está trabalhando em nossas vidas. Não devemos parar de fazer o que Deus nos chamou a fazer, mas estar com o ouvido simpático para ouvir de Deus. E assim que Deus fala em nossos corações, agimos pela fé. Porque o Espírito Santo, que em nós selou, ele vai nos orientar no caminho que nós vamos andar. Como eu falei na semana passada, né, nós pedimos uma proteção espiritual para as nossas vidas, para os nossos filhos, para a nossa igreja. Mas nós devemos pedir também um Espírito Santo que nos selou, que habita em nós, que perscruta as profundezas de Deus e conhece o nosso mais profundo, que nos oriente no caminho que devemos andar. E o caminho que devemos andar, Salmos capítulo 18, versículo 30. O caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada. No caminho perfeito, que é o caminho de Deus, a palavra de Deus é provada. E assim, nós desbaratamos os nossos inimigos. E vivemos intensamente com Deus. E qual é que você quer ouvir isso? Está falando, o computador está achando que é... Ai, ai. Então, amados irmãos, nessa semana, que nós possamos entender que nós estamos firmes na fé em Cristo Jesus. Porque nele nós somos radicados, enraizados, nós temos raízes profundas. Nós temos um bom fundamento, que é um ótimo fundamento, um único fundamento, Jesus Cristo. Nós fomos edificados. Nós fomos erguidos, levantados e fazemos parte desse edifício espiritual. Nós fomos confirmados na fé, aprovados, aceitos. Não precisamos tentar mostrar para ninguém se nós somos aceitos e aprovados. Nós precisamos deleitar, porque nós já fomos aceitos, confirmados e aprovados na fé. E viver na graça de Deus, que é melhor do que a nossa própria vida. Sabendo que aquele que começou boa obra em nós, há de concluí-la. Por isso, Paulo disse para os Colossenses, assim digo, para que ninguém vos engane com raciocínios falazes. Pois, embora ausente, quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, alegrando-me e verificando a vossa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Ora, como recebestes a Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Nele radicados, edificados, confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graça. Colossenses, capítulo 2, versículo 4 a 7. Que essa semana possamos estar com ouvidos atinados. Tá certo? Sim. Para ouvir de Deus. Você vai querer falar de tinindo, né? É. Atinado, né? Para ouvir de Deus. Permitindo que a palavra de Deus chegue no mais profundo íntimo nosso. Como eu falei na semana passada. E ali no mais profundo, onde a palavra chega no Espírito Santo, que nos selou no mais profundo e que perscruta as profundezas de Deus, 1 Coríntios 2, 11, ali há transformação de vida, a mudança de atitude. Ali começam as mudanças de transformação de dentro para fora. Então nós precisamos ouvir a palavra de Deus.
alimentar nossa fé. E assim como nós recebemos a Cristo, devemos andar de fé em fé. Porque nós fomos aceitos na fé, firmados, enraizados, fixados nas promessas do nosso Deus, na fé. E assim, vamos ter um ano maravilhoso, com definições, com direções, e aquilo que nós consideramos impossível acontecer em nossas vidas, pela fé, se tornaram possíveis diante de nossos olhos. Porque aquele que começou a boa obra há de concluí-la em nossas vidas. Amém? Amém? Se você está nos assistindo nesta manhã e ainda não tem certeza da sua salvação, a palavra de Deus diz que Jesus Cristo, o Filho de Deus, veio aqui na Terra com um único propósito: morrer. A vida de Jesus, os seus ensinamentos, seus milagres, tudo foi um estabelecimento de uma credencial para a sua morte. Ao ser levantado na cruz do Calvário, que ele se revelou o Cordeiro de Deus, que pagou um alto preço pelos pecados de toda a humanidade. 1 João 2,2. Jesus disse em João 10,18: ninguém tira a minha vida, eu voluntariamente a dou. Em João 12,27, Jesus diz: com este propósito eu vim para esta hora. No versículo 32, falei: quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Foi na cruz que Jesus pagou um preço alto pelos nossos pecados. Foi na cruz que o amor de Deus foi revelado, a grandeza de Deus foi revelada por nós, para nós. Então, na cruz é o nosso fundamento, a obra consumada. E hoje você pode ter certeza da sua salvação. E isso não é mudar de religião, é nem parar de fazer o que gosta. É primeiro tomar a principal decisão da sua vida, que é nascer de novo, confessando Jesus como seu Senhor e Salvador. Paulo disse em Romanos 10:9, se com a tua boca confessar Jesus como Senhor, e em teu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Será salvo. Não é talvez será, ou talvez se perseverar, não, será salvo. Está afirmando ali, será salvo. Então, se você ainda não tem certeza da sua salvação e gostaria de ter essa vida eterna que Deus oferece gratuitamente pela fé, ore comigo agora, onde você está e como você está. Fala assim: Senhor Jesus, eu creio que o Senhor morreu na cruz pelos meus pecados. Eu creio que o Senhor ressuscitou no terceiro dia, subiu aos céus e um dia muito em breve voltará para nos buscar. Eu te recebo, Jesus Cristo, como meu Salvador pessoal. Em teu nome, Jesus, eu agradeço por tão grande salvação. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Se você orou assim pela primeira vez com entendimento, 2 Coríntios 5,17 fala que nova criatura é. As coisas antigas já se passaram e tudo se fez novo. Você foi, neste momento, radicado, como está escrito em Colossenses, nossa pregação hoje, e edificado e confirmado na fé. Ou seja, você foi aceito e agora você tem toda a vida de Deus disponível para que você possa viver intensamente no dia que se chama hoje e nessa semana. Amém? Se você orou assim pela primeira vez com entendimento, por favor, entre em contato comigo, seja pelo Facebook, ou pelo YouTube, ou pelo nosso site, ou pelo Instagram. Terei grande alegria em orar por você e te servir no que Deus nos permite. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua família e que nessa semana possamos levantar a cabeça, alimentar nossa fé e ir para as batalhas da vida, sabendo que Deus está conosco nas batalhas. Fomos confirmados, aprovados, aceitos na fé, fixados na obra consumada. E podemos prevalecer contra qualquer situação que tiver na nossa frente. Isso é graça, nós não merecemos. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua família, no nome glorioso de Jesus. Amém. Amém.